Tudo bem? Bem-vindos ao canal Arte Expressão, consultorias de cura quântica e cura através também da medicina germânica. Bem, gente, eu já estou há alguns dias, eu vou ligar aqui, acho que ativar um pouco ficar um pouco mais claro. Eu já estou há alguns dias recebendo dos meus mestres, né, da importância de falar um pouco sobre a quarta lei biológica do Dr. Hammer. Por quê? O que é a quarta lei? A quarta lei, ela fala sobre o sistema ontogenético, né, dos micróbios. Então, seriam programas que prevêem quando se torna necessária a intervenção de comunidades celulares especializadas na limpeza interna, né? Que seriam os micro-organismos, como fungos, bactérias e vírus. Então, pensando nessa questão do vírus, e hoje falando com uma cliente minha hoje pela manhã cedo, ela está preocupada que um tio dela parece que está com alguns sintomas do Convida, né? E ela me falando a respeito dele, assim, um pouco do comportamento. E realmente voltou de novo esse insight, né? Voltou esse, digamos assim, essa ligação que eu tenho com meus mestres para falar a respeito, tá? Então, se vocês pegarem o cronograma então da quarta lei biológica da medicina germânica, a gente vai ter dividido então os quatro cérebros, né? O córtex cerebral, então o nosso cérebro é com camadas, já falei aí em outros vídeos, tá aí no canal. A gente tem então os quatro cérebros, considerando o coração também como um cérebro, né? Porque o coração também age, se for necessário, primeiro que os outros quatro cérebros. Então, olhando por isso, por essas camadas, então, o nosso córtex cerebral é o que é responsável pela comunicação, pela realização de cálculos, né? Pela elaboração da lógica, do sistema mais racional do nosso comportamento. E ele tem conotação, então ele é a camada mais nova, né? A última a se formar dentro da camada, como se fosse partes de uma cebola, né? Então, o nosso meso antigo é o primeiro a se formar, o que está mais lá dentro, que é o mais duro, né? Que é a dura mater que a gente fala, que é o que é mais difícil de modificar, justamente porque ele precisa ser acionado em momentos de conflito, de perigo ou de morte. Como o Convida, ele é um risco de vida, né? E ele passa a entrar dentro do nosso sistema imunológico como um vírus, e um vírus que não se ajusta, que não é um vírus de limpeza interna, e sim um vírus que destrói com o nosso sistema imunológico. O que acontece? Segundo a medicina, a quarta lei, ele está localizado então no ectoderma, né, que o Dr. Hammer classificou assim. Então, o córtex cerebral, que é esta parte frontal, que é responsável pela comunicação, pelo raciocínio lógico, pelo cálculo, né? Ele também está correlacionado com o tecido ectoderma, que é o tecido de contato e separação. Então, veja bem, a gente está agora separado uns dos outros, a gente não pode manter contato. E o que vai atingir, então? Vai atingir o nosso tecido ectoderma, que é o tecido da derme ou da epiderme, né? E qual é a conotação desse tecido? Qual o micro-organismo que é responsável por esse tecido? São os vírus, gente. Tá? Então, dentro desse folheto embriológico, né, a gente tem, então, o córtex cerebral, né, que é responsável por todo esse conhecimento, por toda essa lógica. É óbvio, tá aí um vírus aí fora, nos dizendo alerta, 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 se cuidem, né? Então, é claro que isso teria que ser feito um estudo, né? Eu não estou dentro dos hospitais para poder fazer uma entrevista com esses pacientes que estão pegando o Convida, né? Mas se eu pudesse, então, entrar em contato com essas pessoas e investigar a história de vida dessas pessoas e ver aonde anda este DHS, aonde está esse problema, e por que essas pessoas, tem pessoas que pegam e por que tem pessoas que não pegam, né? Por que tem países que tá tranquilo em relação ao vírus? Essa é a grande questão, né? Por que as crianças não pegam?
porque o córtex cerebral das crianças ainda não está totalmente formado. Para a neurociência, o nosso cérebro ele só vai se tornar adulto, gente, a partir dos 30 anos. Até ali ele é considerado adolescente, porque a gente aprende até o fim da vida, tá? A gente faz conexões sinápticas, a gente está sempre aprendendo, não tem como a gente não aprender. O que acontece com os nossos neurônios? Eles não morrem, né? Eles apenas param de funcionar porque a gente não ativa mais isso. Por que dá um mal de Alzheimer, por exemplo, né? Dá um mal de Alzheimer por quê? Porque normalmente são pessoas que usaram pouco o seu cérebro, né? Leram pouco, né? Não trabalharam essa questão da leitura, do conhecimento, então as pessoas acabam atrofiando, digamos assim. É como um músculo, o nosso cérebro é como um músculo. E se a gente não exercitá-lo, a gente atrofia eles, né? Então, aquele neurônio, aquela conexão sináptica que está passando, ela vai acabar sendo interrompida, ou vai ficando mais fraca. Então, na minha lógica, né, e olhando por essa lógica da quarta lei, vocês podem reparar aqui, né, não sei se vocês conseguem ver, mas o ectoderma, tá ali o tecido e o vírus, né? Ó, o ectoderma, que é a última camada a ser formada, né, na embriologia, no folheto embriológico. Depois vem as bactérias. As bactérias estão relacionadas à substância branca, que é abaixo do córtex, né, a camada abaixo, que é o meso novo. Depois a gente tem o cerebelo, né, que vem o meso antigo, então aí vem as partes mais antigas. Como o Dr. Hammer, né, dentro da embriologia são 3 tecidos, mas o Dr. Hammer dividiu o mesoderma antigo em novo e antigo, tá? E no novo ele classificou então as bactérias e no antigo ele classificou as micobactérias, né, que é a TBC, tá? E no tronco cerebral, que é o endoderma, que é o primeiro que é formado, que é lá o miolinho, né, da cebola, é os fungos e os micobactérias também, que é o TBC, certo? Então, se a gente for olhar a questão dos vírus, né? Então, os vírus, então, eles estão correlacionados, desculpa, com o nosso córtex pré-frontal, né? Com o nosso córtex cerebral, que é onde, então, a gente está relacionado ao tecido de relação, de relacionamentos. Então, muito provavelmente, as pessoas que estão com DHS, né, ou com foco de Hammer, relacionado a contato e separação, relacionado a território, né, a questão de território, tiveram um trauma impactante, inesperado, que foi vivido de isolamento, que tem conectação com o tecido ectoderma, elas provavelmente são mais suscetíveis, ou estão nesse momento mais suscetíveis a adquirir o vírus, né? Ou adquirir virologias. Ficam mais gripadas, né? Tem mais rinites, tem alergias alérgicas, são pessoas que estão mais sensibilizadas, ficam mais angustiadas, estão sempre prevendo algo que ainda não está acontecendo, são mais ansiosas, são pessoas que estão com mais dificuldades para dormir, não conseguem respirar, né? Porque atinge o quê? Atinge justamente a questão do contato. Tem dificuldade de relacionamento, né? Então, o conflito biológico do ectoderme, do córtex cerebral, do tecido de relação, segundo a medicina germânica, é o conflito do contato e separação. Então, está relacionado a pessoas e territórios. Pode ser tanto o território dentro de casa familiar, como o território fora de casa, no trabalho, né? Então, para isso é preciso fazer uma consultoria, né? Uma investigação baseada na história de vida, para ver o que aconteceu com essa pessoa, e aí a gente desaciona esse tecido, né? A gente para esse tecido, porque na verdade ele está dentro da primeira lei, né? Porque o que acontece? Ó, o Dr. Hammer conseguiu detectar através de tomografia. Vocês podem ver ali que tem um foco, né? É ali que aconteceu o DHS. Então, o que acontece quando eu faço atendimento consultoria, pode online, né? Ou presencial aqui no consultório? A gente descobre onde está esse foco e a gente, através de uma estimulação e depois de uma verbalização,
e fazendo sentido para a percepção, porque para o cérebro não tem, né? O real, imaginário, o simbólico, para ele é a mesma coisa. Ele quer nos salvar, né? Ele quer realmente nos tirar de um processo de morte, né? Então, o que ele faz? Ele aciona uma patologia. Então, com relação aos vírus, com relação às pessoas que estão realmente pegando os vírus, gente, muito provavelmente essas pessoas têm algum foco de Hammer que está correlacionado com o tecido ectoderma, porque se a gente pensar, tem alguns médicos que não pegam, né? Tem pessoas que não estão pegando, que estão ali na linha de frente e realmente não estão pegando. Eu quero achar o gráfico aqui para mostrar para vocês, tá? Não estão pegando o vírus. Por que a pessoa não está pegando o vírus? Né? Acho que não é nesse capítulo aqui. Que provavelmente ela não deve ter um foco de Hammer nesse tecido ectoderma, que está correlacionado. Então, por favor, gente, passe esse vídeo adiante, tá? Façam chegar nos médicos, né? Claro, a pessoa vai estar ali entubada, ela não tem como a gente saber, mas dá para fazer uma verbalização no ouvido direito dessa pessoa, dizendo para o cérebro dela, né, que ele não precisa mais se preocupar. Tá aqui a segunda lei, que é a lei bifásica, né, que é a normotomia. De dia a gente está acordado, mais alerta, de noite a gente dorme, tá? E quando acontece um DHS, quando acontece um conflito, vai ter esse gráfico aqui, certo? Então, vocês podem observar ali que estava tudo correndo muito bem no início do gráfico, né? E houve o quê? Um DHS. Então, por isso que às vezes as pessoas dizem, mas a doença vai e volta, porque fica ali, ó. Fica dentro do processo, até ser descoberto a causa do conflito. Aí a gente resolve, faz a resolução, vai para PCLA. Aí, dali 15 dias, mais ou menos, a pessoa, o tecido, né, revive o conflito. Então, ele faz uma crise epileptóide, ou seja, aquele sintoma passa a ficar um pouco mais crítico. E logo depois ele entra na fase de cura e de resolução, que é a PCLB. E aí volta a normotomia novamente, tá? Então, nessa primeira etapa, né, é como se fosse uma ferida. Então, vai depender também do tecido, né? Se o tecido é o ectoderma, na fase ativa, ele vai ter uma degradação celular, tá? Que é onde o conflito está ativo, não foi resolvido ainda. Depois que a gente detecta o conflito, ele vai para PCL. Aí vai ser uma proliferação celular. O que acontece? Vamos supor que a pessoa tem uma alergia, vai aumentar a alergia, vai proliferar, tá? Essa é a particularidade do tecido, tá? O local do sintoma representa o local onde foi sentido o DHS. Então, se é um vitiligo e o vitiligo começou, por exemplo, na mão, né? É porque foi aqui o começo do sintoma, foi aqui que foi sentido um impacto, né? Talvez a pessoa foi pega pela mão, talvez num assalto essa pessoa sofreu um impacto primeiramente nessa mão, né? Talvez o bandido apontou e ele levantou essa mão, enfim, baseado na história de vida a gente consegue detectar o dia, a hora e inclusive os segundos que aconteceu esse impacto na vida da pessoa, e fazendo sentido pro cérebro da pessoa, a gente consegue então, claro, baseado em toda uma técnica que eu tenho, né, que a gente tem para atuar, né, a gente consegue então fazer o desdobramento e mostrar para essa célula, né, para esse tecido, que agora ele está liberto, que não está acontecendo, porque para o cérebro, como não foi resolvido o conflito, ele fica ativo, né? Ele fica o tempo inteiro dizendo alerta, 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 o bandido tá aqui, o bandido tá aqui. E cada vez mais vai se espalhando o vitiligo pelo corpo da pessoa. A partir do momento que a gente corta esse alerta, né, e diz, olha,
terminou, né? A gente já resolveu o conflito, foi por isso que começou a desencadear esse processo, essa patologia. O nosso cérebro vai começar a dizer, ok, então eu não preciso mais dar o alerta, você já está salvo? Sim, eu já estou salvo. Então, voltando um pouco à questão do Convida, muito provavelmente as pessoas que estão, né, vindo a óbito, né, na minha teoria agora, na minha intuição mediúnica e de acordo com os meus mestres estão me instruindo aqui, essas pessoas estão vindo a falecer justamente porque há um conflito ativo no córtex cerebral. Um ou mais, né? Porque pode ser 2 focos de Hammer. Tá, gente? Normalmente é 2, um no hemisfério esquerdo e no hemisfério direito. Então, só para encerrar, eu vou ler uma nota aqui sobre a 4ª lei. O que é a 4ª lei? A 4ª lei é essa dos tecidos, que a gente está falando aqui dos vírus. O sistema imunológico, da forma como aprendemos, não existe segundo Hammer. Os micróbios são faxineiros do organismo. As microbactérias proliferam de maneira assintomática na fase ativa, então não tem sintoma. Por isso que muitas vezes esse vírus, as pessoas tem uns que têm sintomas e tem outros que não têm sintoma. E por isso que estão se falando que é uma doença silenciosa. Porque vai depender de como aconteceu esse trauma dentro desse tecido ectoderma que atingiu essa primeira... É como se fosse um raio que caísse nessa região e ele acionasse um mecanismo que são as viroses, né? Que são as alergias, que são todas essas patologias que estão relacionadas ao tecido de relação, relacional ou de território, né? Uma briga, uma disputa territorial, onde a pessoa teve que se submeter a isso. E aí o que acontece? Isso não foi bem digerido, né? E se não for resolvido, vai atingindo os outros tecidos. Por isso, quando a pessoa vem para a consultoria, eu sempre digo que ela precisa ter pelo menos no mínimo 4 sessões para a gente poder resolver os 4 tecidos. Às vezes tu resolve o conflito maior, o conflito original, e automaticamente vai, né, num efeito dominó, fazendo a resolução dos outros tecidos. Mas para garantir, eu sempre sugiro que a pessoa venha às 4 sessões. Às vezes a pessoa vem uma, gente. Esse dia eu até brinquei, eu acho que eu tenho que cobrar uns R$1.000 a minha consulta, porque a minha hora, né? Porque a pessoa veio uma vez, resolve o conflito, não que eu quero que ela fique dependente de mim, bem pelo contrário, né? A ideia do arte expressão é dar essa liberdade para a pessoa poder andar com suas próprias pernas, né? E explico tudo isso para a pessoa quando a gente está consultando, né? Nos mínimos detalhes, por que vai acontecer, as fases, o que vai acontecer com ela, né? O que pode e não pode acontecer, sem induzir. Por isso que eu vejo a pessoa só em 15 dias, só para tabular e não trabalhar o tecido. Só depois de 30 dias é que eu trabalho o segundo tecido na pessoa, se ela volta, né? Normalmente ela volta, tá? Então, as microbactérias proliferam de maneira sintomática na fase ativa, que é a fase ativa do conflito, que é onde tu não disse pro teu cérebro que já tá tudo ok, tá? Sem conflito, nenhum micro-organismo seria capaz de produzir qualquer doença. Então, aqui fecha a hipótese minha, e que meus mestres estão insistindo para mim fazer esse vídeo, onde pessoas, muitas vezes, que pegam o vírus e se recuperam super bem, não precisam nem ir para o hospital. Por quê? Porque elas não têm um conflito dentro do ectoderma. Por favor, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, eu estudo pra caramba, gente. Tá? É sério isso. Isso pode salvar vidas. Tá? Então, de novo, sem conflito, nenhum micro-organismo seria capaz de produzir qualquer doença. Então, as doenças, segundo o Dr. Hammer, na Nova Medicina Germânica, elas só são produzidas porque há o conflito. Há o conflito, que nem eu mostrei para vocês aqui no gráfico. Houve um DHS, houve uma síndrome, houve um processo conflituoso.
Claro, tem que ter 3 Is, tem que ser impactante, inesperado e a pessoa teve que viver em isolamento, não necessariamente sozinha, né? Pode ser um telefonema, fulano morreu. A pessoa fica ali, né? Ela não consegue nem lutar e nem fugir. E aí o que acontece? Para te não morrer de um ataque cardíaco, ou de um aneurisma, ou de algo mais grave, o teu organismo desencadeia uma patologia. Mas porque antes, na nota aqui, houve um sintoma, né? Ela vai desencadear por quê? Porque houve um conflito, desculpa, tá? Então, raramente bactéria age sobre o ectoderma. Então, é vírus que age no ectoderma. O mesoderma reage com bactérias e microbactérias. Os fungos agem mais sobre o endoderma, que é o tecido inicial lá da embriologia, o primeiro, que está lá no final, a dura mater mesmo, né? A febre é provocada por fungos e microbactérias e não por vírus. Então, quando a pessoa, mas eu tô com febre, não sei o que, então devo estar com um vírus. Não, tu tá com uma microbactéria e não com vírus. Não é por causa do vírus que desencadeia a febre, é por causa de uma microbactéria. Então, muito provavelmente, atingiu também esse impacto a substância branca, o cerebelo e o tronco cerebral, que é aqui atrás. É que a gente usa aqui atrás não, né? Mas que é o primeiro lá que se forma. Tá aqui, ó, na embriologia, o tronco cerebral. Vocês conseguem ver ali? Ok? Tá? E o tronco cerebral, ele é responsável porque ele é o centro de comando arcaico mais antigo, né? Ele é responsável pelo quê? Pela nossa respiração, pelos nossos brônquios. Olha que interessante. Pelos tecidos, então, do pulmão, que é onde atinge e se convida, né? Pela alimentação, tá? E pela nossa reprodução, que é o nosso primeiro tecido lá se formar lá na embriologia. Deixa eu achar aqui a embriologia para vocês rapidinho, para nós encerrarmos. Ó. Ok? Tá? Ó, o ectoderma, folha germinativa externa, formada por células epiteliais escamosas, as quais formam recobrimento dos tubos faríngeos, laringe, tubos bronquiais, curvatura menor do estômago, condutos biliares hepáticos, condutos pancreáticos, pasta distal do reto, endotélios, artérias e veias coronárias, túnica interna, colo uterino, cervix e epiderme. Os órgãos e tecidos ectodérmicos são controlados desde o córtex cerebral, tá? Os conflitos que pertencem ao córtex cerebral fazem referência a temas sociais, tais como conflitos territoriais, sexuais ou de contato e separação. Interessante, né? Então pense aí um pouquinho sobre essa questão, tá? E se vocês tiverem pessoas para indicar, mesmo pessoas que estão com sintomas e estão em casa, eu atendo com consultorias online. É só entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá, gente? Com o meu telefone e o meu contato, para se vocês quiserem indicar pessoas, eu faço atendimento por aqui. A minha consultoria, ela está em R$250 por enquanto, ok? E todas as pessoas que eu tenho atendido, no primeiro atendimento já saem com mudanças, né? Já começa a se sentir melhor, tá? E eu faço um assessoramento via WhatsApp com a pessoa até ela fazer o fechamento dos 4 tecidos, ok? Então, gente, passam isso adiante, ok? Aqui está, então, o mapa do ectoderma, né? Depois eu tenho ele maior aqui quando eu trabalho aqui no consultório. Tá? Então, aqui está todos os pontos aonde a gente depois vai trabalhar com as barras, né? Tá? Tecidos controlados pelo ectoderma
tireoides, brânquias, laringe, traqueia, brônquios, túnica, veias coronárias, colo uterino, mucosa vaginal, artérias coronais, vesículas, reto, esôfago, estômago, bulbo, vesícula biliar, pâncreas, mucosa, uretra da bexiga, né? Toda essa região, epiderme, cabelo, unhas, pelos, canais dos seios, mucosa nasal, seios paranasais, então por isso as rinites, né? Esmalte dos dentes, mucosa bucal, condutos excretores de glândulas parótidas, canais lacrimais, né, do olho, então por isso a questão do olho, que o vírus entra pelo olho, tá? Não é que ele entra pelo olho, né, ele atinge o olho, né? A gente ouve as pessoas narrarem, né? Uma amiga minha me mandou de uma tia dela narrando que ela não podia abrir o olho, né? Epitélio da pálpebra, a conjuntiva, a córnea, a retina, centro de controles do córtex, olfato, audição, centro tálamo, né? Centro da motricidade, então por isso a pessoa não consegue mais se movimentar, tá? Glicemia, insulina, tá? Que são as iliotas, né? Lá de Langerhans, e o centro de glucagon, tá, gente? Que também é a outra iliota do lado esquerdo e do lado direito, as betas e alfa, tá? Então tá tudo aqui. É questão territorial e o sentimento é de separação, ou uma separação que a pessoa não quis, ou um contato indesejado que a pessoa não quis. Ok, é isso por hoje. Eu fico muito feliz por poder ser uma luz nisso tudo. Om Namastê. Isso é só gratidão. Quem gostou do vídeo, compartilhe. Compartilhe, inclusive, para médicos, tá? E peçam para os médicos também atuarem dentro das leis biológicas do Dr. Hammer, que com certeza, eu garanto, que eles vão conseguir curar mais pessoas, tá? Com essa técnica maravilhosa, com essa medicina. Ela, na verdade, é uma medicina que, infelizmente, não está sendo reconhecida pela medicina convencional, justamente porque ela não precisa de remédios, né? Ok? Namastê, eu sou sua gratidão. Eu sou Deus, Deus em ação em você, no seu coração. Compartilhe. Compartilhe, se inscreva no canal. Me ajude a ter mais seguidores, para mim poder chegar e atingir mais pessoas e poder ajudá-las. Um beijo grande no coração de vocês. Até depois. Eu amo vocês. Bye.